Amém, igreja? Amém. Cumprimenta a igreja na Santa Paz, Senhor. Amém? Quem está feliz Jesus nessa noite, dá glória a Deus bem forte, porque Ele merece. Uma salva de palmas bem forte. É para Ele. Toda honra e toda glória é dele. Aleluia. Você que entrou aqui por essas portas nessa noite, receba a sua vitória, a sua bênção nessa noite, como eu também estou recebendo. E nós vamos sair daqui com a nossa bênção, com a nossa vitória. Vocês visitantes, sejam bem-vindos, receba a vitória de vocês, a bênção do Senhor nesta noite, amém? Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, né? É o frio, mas nós não podemos deixar o frio, deixar de nós vir para a casa do Senhor, né? Aqui tem fogo, aqui tem poder, vai sair daqui todo mundo esquentado, cheio do poder de Deus, amém? Então, sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas 1. Hoje é campanha, né, de quebra de maldição. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu essa palavra desde ontem, quando eu cheguei em casa. E vamos saber por que o mal entrou naquele barco. Vamos entender o porquê. Porque a maldição vem de várias maneiras. Tem maldição hereditária, tem julgada, tem adquirida. Mas a maior maldição é a desobediência. Quando nós não obedecemos aquilo que Deus nos determinou, nós vamos pagar um preço, vamos perecer, e muitas vezes vem coisas grandes e ruins na nossa vida sem nós esperarmos por causa da nossa desobediência. Foi isso que aconteceu aqui, e vocês leem e vocês vão entender por quê. Amém? Amém. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, diga eu espero. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, Ele vai nos dar vitória. Não vamos deixar, né, o inimigo querer tirar nossas bênçãos, a nossa vitória, né? Que já foi decretada pelo Senhor. Jesus morreu na cruz para nos dar vida, para nos dar vitória, para nos dar as bênçãos. Muitas vezes, se nós não conseguimos, não é porque é culpa de Jesus. Muitas vezes é o adversário, mas muitas vezes somos nós mesmos, por causa da nossa desobediência. Então, a maior maldição é a desobediência. Israel pereceu, até hoje está pagando preço por causa da desobediência que teve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite para nos abençoar. E pedir a Ele, vamos pedir a Ele todos os dias, né? Para que nós nos ensine a obedecer a Ele. Muitas vezes nós obedecemos todo mundo, e bênção ao Senhor. E Ele quer que nós obedecemos primeiramente a Ele, a voz dele, a palavra dele. Amém? Depois Daniel. Amós. Glória a Deus, Deus está aqui. Depois de Oséias. Deus está aqui nesta noite. Depois de Obadias, Amós. Está chegando, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Então vamos ver. Aqui fala bem assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugiram de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele diz: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esse homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Podem sentar dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui fala da história de Jonas. Jonas, Deus levantou ele e mandou ele para Nínive, para clamar contra aquela cidade, porque o pecado estava tão grande naquele lugar, que estava cheirando mal as narinas do Senhor. Aleluia. Ali Jonas, podendo obedecer à voz do Senhor, ir para onde o Senhor mandou, ir para aquela cidade onde foi direcionada pelo Senhor, não, ele mudou de rumo. Sabe o que o Espírito Santo estava me falando ontem lá em casa? Não adianta a gente querer sair do rumo que Deus mandou nós ir. Não adianta nós queremos sair daquela posição que Deus nos colocou. O Espírito Santo falava comigo no meu coração: não adianta fugir da face do Senhor. Você não adianta tomar outro rumo, a não ser aquele que Deus lhe direcionou. Jonas saiu daquele caminho que Deus tinha direcionado a Jonas. Deus tinha mandado ele para Nínive para clamar contra aquela cidade por causa do pecado, por causa da imagem, por causa de todas as imundícias que tinha naquele lugar. Ele não foi, ele tomou outro rumo. Ali ele comprou a passagem, entrou naquele navio e foi para Tarsis, escondendo da face do Senhor. Ninguém pode esconder do Senhor. Eu não posso, você não pode. Não adianta a gente querer enganar Deus, porque Deus ninguém engana. A gente não pode ir para outra direção, se esconder daquilo, da face do Senhor, porque onde nós estivermos, Deus está nos vendo e Ele vai nos chamar. É no mar, é onde nós estivermos, Deus está nos vendo. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria vontade. Nós queremos ir para onde nós achamos que não devemos, e não, nós temos que obedecer a palavra e o mandado do Senhor. Porque quando nós não conhecemos Jesus, nós podemos fazer aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós não mandamos mais de nós mesmos. Quem nos manda chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele quis fugir daquela missão que o Senhor tinha convidado para ele. Ele entrou naquele barco. Ele foi entrando naquele porão e dormiu. E ali começou um grande vento, uma grande tempestade. O navio só faltava quebrar. E aqueles marinheiros, aquele povo começou a clamar, sem entender o que estava acontecendo ali. Aleluia! Começou a tirar as coisas, jogar fora, jogar no mar para ver se diminuindo o peso. Ali aquele vento ia acalmar. Mas quanto mais eles tiravam, mais o mar ficava bravo, mais o navio começava a ficar balançando. A tempestade era muito forte, aleluia! Diz a palavra do Senhor. E aqueles homens começaram a clamar o Deus deles, o Deus que eles conheciam. Aleluia! E ali ele foi tirar sorte,
que Jonas tinha falado para ele porque era o que estava acontecendo aquilo, que era por causa dele, porque ele não tinha obedecido o que Deus tinha mandado ele fazer, ele não tinha ido para aquele lugar que o Senhor tinha ordenado ele fazer, ele se escondeu da face do Senhor, por isso aquela tempestade estava acontecendo, por isso aquele grande vento, aleluia, por isso o mar estava embravecido, por causa dele. Glória a Deus. Igreja, nós temos que nos reconhecer quando nós estamos errados, nós temos que reconhecer quando nós não devemos fazer algo, nós temos que reconhecer que nós não somos nada, nós somos discípulos e nós queremos fazer aquilo que nós queremos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Ele reconheceu que ele era culpado, aleluia. Então aquele povo começou a clamar o Deus de Jonas, que não matasse ele, acalmasse aquela tempestade. Jonas falou o quê? Não pegue e me jogue no mar, porque quando vocês me lançar no mar, a calmaria vem chegar aqui nesse navio. Ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que o erro era dele. Então o que era que ele falou? Me lance no mar, porque na hora que eu for lançado, o mar vai quietar. Aleluia. Foi aquilo que ele falou, porque ele sabia o Deus poderoso da vida dele. Ele sabia que Deus era poderoso para acalmar aquele vento através, aleluia, da atitude dele. Glória a Deus. Do mesmo jeito que ele desobedeceu ao Senhor, na mesma hora ele teve a consciência que aquele mal tinha vindo ali por causa da desobediência dele. Aquele castigo, aleluia, aquela coisa horrível tinha vindo ali por causa dele. E ali ele tomou uma decisão: me jogue no mar. Porque quando você me lançar no mar, esse vento vai acalmar, essa tempestade vai acalmar, porque tudo causador de tudo isso sou eu por causa da minha desobediência. Muitas vezes a gente erramos e não reconhecemos que erramos. Muitas vezes está acontecendo coisa ruim na nossa vida, nós queremos colocar culpa em A e B, a culpa é nossa mesmo. Nós temos que reconhecer que estamos errados, nós temos que reconhecer que nós temos que mudar, nós temos que reconhecer que nós temos que tomar posição, nós temos que reconhecer, aleluia, que nós somos errados. Pedir perdão ao Senhor para que Ele venha mudar a nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer tipo de maldição, o Senhor morreu na cruz para nos quebrar. Mas muitas vezes nós arrecadamos esse tipo de problema por causa da nossa desobediência. E a pior maldição que pode ter no ser humano é a desobediência. Aleluia. É igual a gente ter um filho, dar conselho ao filho, o filho não obedece, muitas vezes acontecem coisas grandes com ele, por causa da desobediência, ele não obedece nós. Mas nessa noite eu creio, em nome de Jesus, que está aqui um povo obediente à palavra do Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, quem não obedeceu, vai começar a obedecer. Quem obedecer, vai obedecer mais, aleluia, porque o Deus da obediência faz presente nesse lugar. Você não entrou aqui em vão, você entrou aqui com um propósito na sua vida, que o Senhor Jesus está liberando a sua bênção nessa noite. E aqui a palavra de Deus fala que imediatamente, aleluia, aquele povo começaram a clamar o Deus de Jonas. Ó Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Tudo depende de nós. Quando nós tomamos uma posição diante do Senhor, Deus faz aquilo que nós precisamos e muito mais além daquilo que nós esperamos, porque Ele é Deus poderoso que pode mudar a nossa história. Qual tipo de maldição que está havendo na sua casa, na sua família, na sua vida? É financeira, é espiritual, é conjugal, é sentimental, qualquer tipo de maldição. O Deus que quebra a maldição está aqui nessa noite para te dar a tua vitória e trazer a você aquilo que você precisa e necessita. Aquele povo começou a clamar ao Senhor. Nós temos que começar a clamar ao Senhor. Senhor, eu errei. Senhor Jesus, eu pequei contra ti. Senhor Jesus, eu não te obedeci. Senhor Jesus, eu não fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, não fui onde o Senhor me mandou. Senhor, não falei o que o Senhor me mandou. Por isso eu estou perecendo, mas nessa noite, Senhor Jesus, eu te rogo, eu quero, Senhor
e 3 noites. E ali de lá para cá, ele começou a clamar ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu pequei contra ti, eu te desobedeci, por isso eu estou aqui na entrada desse peixe. Mas se o Senhor me lançar fora dele, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Eu vou para Nínive e vou clamar contra aquela cidade por causa do pecado. E a palavra de Deus fala que Deus deu uma ordem do peixe e o peixe lançou Jonas fora. Ele foi fazer aquilo que Deus mandou, foi. Depois que passou todo esse processo que ele deveria ter evitado de passar. Muitas vezes a gente passa certa situação, certas coisas na nossa vida por causa da nossa desobediência. Depois que a gente passa um processo doloroso, né? Aí a gente vai refletir e vai falar: não, Senhor, agora eu vou fazer direito do que o Senhor mandou. Depois que a gente tem tomado uma surra. Porque nós somos desobedientes. Verdade. E aí nós conseguimos acarretar problema. E a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que Ele nos ensina tudo. Ele nos ensina a vigiar, Ele nos ensina a ter temor a Ele. Ele nos ensina tudo. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós é que não obedecemos a palavra do Senhor. E muitas vezes perecemos, arrecadamos maldição, problema, por causa da nossa desobediência. Então Jonas passou um processo dolorido. Ele fez muita gente perecer. Ia fazer muito mais por causa da desobediência de Jonas. Quanto Jonas não existe? Aleluia. Mas nessa noite Deus está falando para nós que Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele quebra qualquer tipo de maldição. Mas Ele fala nessa noite que nós obedecemos Ele. Que nós viemos fazer aquilo que Ele quer. Que nós temos que ir para onde Ele manda. Tem muita gente andando para onde Deus manda, indo para onde quer ir. Nós, quando temos Deus na nossa vida, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Ele quer. É verdade. Quando nós começamos a fazer o que Ele quer, quando nós começamos a ir para onde Ele manda, quando nós começamos a obedecer o que Ele coloca dentro do nosso coração para fazer, aí nós vamos ter vitória. Não tem maldição, não tem ferrolho, não tem cadeado fechado, não tem porta fechada que Ele não abra. Quebra o cadeado, quebra a maldição e traga a vitória para nós. Aleluia. Deus está entrando com a providência na sua vida. Deus está repreendendo todo tipo de maldição que existe na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, nesta noite. Mas Ele está dando um alerta, está te ensinando a obedecer a Ele. Faça o que Ele quer, vá para onde Ele manda. Que Ele está te ordenando a tua vitória nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você que entrou nessa noite triste, oprimido, Deus está mandando te falar que Ele está entrando na tua vida e está te dando a tua vitória. Jesus é Jesus de vitória. Aleluia. Ele morreu para nos dar vitória. Muitas vezes nós arrecadamos problema por causa de nós mesmos. Jonas arrecadou aquele problema todo, mas ele reconheceu que ele estava errado. Começaram a clamar a Deus por causa da desobediência de Jonas. Mas Deus foi misericordioso, deu outra oportunidade para ele. Mas na frente ele também se irou também. E Deus mostrou para ele que não é a vontade do homem não que prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. E quando nós nos arrependemos, Deus nos dá a oportunidade e nos abençoa. Aleluia. Que nessa noite, igreja, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Aleluia. Clama ao Senhor Jesus na hora da sua dificuldade. Quando você errar, clama ao Senhor, reconheça que você errou. Aleluia. Não deixe Jesus, aleluia, fazer danos, estrago na sua vida, nem na vida de outras pessoas por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Reconheça que está errado. Eu tenho que reconhecer que eu estou errada. Eu não posso colocar a culpa em ninguém. Eu não posso prejudicar ninguém. Eu tenho que clamar ao meu Deus, saber que eu estou errado, para Ele me perdoar, para que dano maior não aconteça na minha vida e nem na sua. Aleluia. Nós não podemos botar a nossa culpa, os nossos erros em ninguém.
no filho, no marido ou na mulher, ou botar ali no pastor, na pastora, nem irmão nenhum. Nós temos que reconhecer que o erro somos nós. Eu errei, eu reconheço que eu estou errada, por isso eu estou perecendo. Muita gente está perecendo aí, pagando preço, com problema, aí está botando a culpa em igreja, está botando a culpa em A e B. Não, a culpa é da pessoa mesmo, é nossa culpa. Nós temos que reconhecer que estamos errados, temos que pedir perdão ao Senhor e procurar fazer as coisas de uma forma diferente. E aí a bênção vai vir, as maldições serão quebradas e a vitória nos alcança, porque a promessa do Senhor na nossa vida. Então você que chegou nessa noite, receba a sua bênção, receba a sua vitória, saia daqui com Ele, não deixe nenhum peixe de engolir, não deixe nenhum mal de acontecer, aleluia, não deixe nada acontecer com você. Comece a obedecer a palavra do Senhor, comece a obedecer, comece a ouvir a voz do Senhor, saiba discernir o que Ele fala com você no seu ouvido. Muitas vezes não é Deus que está falando, fala que é Deus e depois toma um rumo mais diferente. Quando a fé está aparecendo. E aí? Para depois voltar, vai ter que pagar um alto preço. Um castigo, aleluia, vem. E aí, você vai ter que passar um processo doloroso, sem ter necessidade de passar, se você tivesse ouvido a voz do Senhor Jesus. Então, que nessa noite a igreja receba a sua vitória. Começa a obedecer que você não obedece, aleluia. Começa a fazer aquilo que Deus manda você fazer. Porque se Ele mandar, Ele garante. Se Ele mandar você dentro do profundo do mar, pode entrar. Porque você não morre não. Porque ali Ele manda um anjo te segurar. Se Ele mandar entrar você no fogo, entre. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou naquela fornalha de fogo, ele foi na direção confiando no Deus que ele servia. Ele não recuou, ele foi. E ele falou por rei o quê? Não vamos lhe dar resposta de nada disso. Mas se o meu Deus quiser, Ele pode nos tirar dessa fornalha de fogo. Aleluia. E ali ele foi tirar sem ter um dano nenhum. Porque ele ouviu e acreditou no Deus que ele servia. Eles eram inocentes. Assim também aquele povo estava ali inocente. Estava pagando o preço ali, perecendo por causa da desobediência de quem? De Jonas. Então, igreja, não vamos deixar nenhum navio nos afundar. Não vamos deixar nenhuma água nos engolir. Nem um peixe nos consumir. Vamos começar a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque na hora que nós obedecemos, nós temos vitória. Amém? Amém. Receba a sua bênção, a sua vitória. Aleluia. Vamos procurar obedecer ao Senhor. E Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Você que entrou nesta noite aqui desanimado, sai daqui animado. Viu, varão? Sai daqui animado com a sua bênção. Viu? Porque Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele te prometeu. Viu? E que nessa noite toda maldição da tua vida, se você obedecer à voz do Senhor, Deus vai quebrar todas elas e vai te dar a tua vitória. Deus está abrindo porta grande para você entrar. E do outro lado você vai cantar da vitória e falar que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Alegra teu coração de Deus. Porque Deus está passando a mão no teu coração e falando contigo que Ele é Deus, que cumpre e que limpa tristeza. Amém? Receba a sua vitória, a sua bênção nessa noite. Amém? Quem entendeu o recado de Deus? Aleluia! Quem vai procurar obedecer? Aleluia! Glória a Deus! Então receba a sua bênção, a sua vitória. Em nome de Jesus. Bate palma para Ele. Mais forte. Aleluia! Mais forte. É para Ele. Porque Ele diz toda honra e toda glória. E agradeço a Deus a oportunidade. A pastora, né, que cumpriu essa responsabilidade. Essa palavra, né? Deus me deu essa palavra ontem quando eu cheguei em casa, que eu deitei. Deus, abre lá em Jonas essa palavra que você vai levar amanhã e deixa que quem vai falar sou eu. Então nós temos que obedecer a voz do Senhor para evitar danos, castigo e evitar até a morte também, porque a desobediência traz morte também. Amém? Glória a Deus. Receba a sua vitória e a sua bênção em nome do Senhor Jesus. E
pode bater um palmo para Jesus, que é para ele. Deus abençoe a senhora. Amém, irmãos? Glória a Deus.